Capítulo 1231. Envenenamento por mana. Parte 1. Ao fundir todos os seus olhos em um só, os tiranos tornaram sua capacidade de absorver os elementos quase tão forte quanto a de um Balor e diminuíram a pressão sobre seu núcleo de mana. Sugar um feitiço destinado a limpá-lo da assinatura energética do inimigo e substituí-lo pela sua própria. Custou mana e envenenou o núcleo do tirano, mas o efeito surpresa do contra-ataque instantâneo compensou. Além disso, Morok não precisava perder tempo ou foco para preparar seus feitiços, pois ele poderia apenas usar os de seus inimigos. Foi assim que ele massacrou tantos elfos tão rapidamente sozinho. Eles esperavam que ele ficasse atordoado ao cruzar a fronteira da franja, mas ele saiu lúcido, lançando alguns feitiços de nível 5 como presente de boas-vindas. Depois disso, ele finalmente deixou seu quinto olho abrir sem o risco de despertar. Sua destreza física superior combinada com a habilidade de usar feitiços contra o lançador fez o resto. Fria não deixou o pilar elementar do Morok ser desperdiçado. Ela reorganizou a luz dourada da régua dimensional para distorcer o ataque em todo o campo de batalha como um pinball. Desviar do pilar significava apenas fazer com que ele se deformasse novamente e aparecesse de um ponto cego. Os elfos tentaram fugir, mas seus pontos de entrada tornaram-se instáveis e explodiram em seus rostos, deixando-os abertos para o pilar multicolorido que os despedaçou antes que seus ouvidos sensíveis parassem de zumbir. Lembre-me de nunca irritar você. Morok disse. Mesmo. Fria disse entre calças. Kila está mexendo com a cabeça de um elfo, mas ela precisa de uma mão. O quê? Se ela está em perigo, por que você a deixou sozinha? Ele disse indignado. Pelo mesmo motivo que você fez. Para limpar o caminho à frente e não voltar à estaca zero logo após conseguir escapar. Esse era o meu trabalho. Você realmente achou que eu iria abandonar você? Eu não sou meu pai. Morok disse. Sim, eu fiz isso e sinto muito por isso. Agora, você quer ir ajudá-la ou ficar aqui e discutir comigo? Enquanto isso, dentro da franja, Mrael não sabia que no momento em que ele se virou para Aquila, ela separou a gavinha prateada de Fria e a usou contra o elfo para afetar seu julgamento. Os pensamentos e a ganância eram dele, mas Kila usou o link mental para atiçar suas chamas, transformando-as em obsessão. Até mesmo seus gritos de dor foram exagerados para fazer Mrael acreditar que já havia vencido. A dor causada pelo sol furioso que o elfo infundiu em seu equipamento a impediu de tecer feitiços, mas não de usar seu cérebro. Kila rastejou lentamente de volta, tentando parecer indefesa e ganhar o máximo de tempo que pudesse. Nalrond precisou de alguns segundos para tirar Fria da franja e mais alguns para clarear a cabeça antes que pudesse ajudá-la. Eu preciso dessa varinha. Assim que entendermos seu funcionamento, os elfos poderão retomar seu lugar de direito em Mogar. Além disso, vou enfiar isso na minha bunda. O último pensamento não pertencia a Mrael. Ele rapidamente percebeu que algo estava errado com ele e rapidamente se virou. Só então ele percebeu que o furacão de Fria ainda estava massacrando seus homens e que a gavinha prateada que antes conectava as duas mulheres estava agora presa em seu calcanhar. Ele congelou de horror ao perceber que Fria havia sumido. O Rezar estava lançando um feitiço e que, por algum motivo, ele estava surdo. Eu silenciei seus ouvidos mais cedo, idiota. É por isso que você não consegue ouvir nada. Mrael podia ver os lábios de Kila se movendo, mas nada parecia sair deles. Se você está se perguntando por que não estou falando através da ligação mental, é porque quero que você perca tempo pensando que estou lançando um feitiço ou algo assim. Ela disse enquanto movia as mãos em gestos aleatórios. Traição. Mrael disse. Tanto o Rezar quanto o humano estavam usando magia de luz e ele estava bem no meio. O senhor elfo atacou Kila, perfurando seu peito e pulmão direito até que a ponta da lâmina saiu de suas costas. Ele usou a força da pressão do ar para derrubá-la no chão e o calor de sua lâmina para cauterizar instantaneamente o ferimento, mantendo-a viva. A visão da alma garantiu-lhe que a dor havia quebrado seu foco, mas não pode revelar que ela havia preparado apenas feitiços de cura para permanecer consciente.
Assim que sua audição retornou, Mrael infundiu em seu equipamento o feitiço de mago de guerra de nível 5, Pesadelo Devorador. Era uma mistura de magia das trevas e da terra que, depois de revestir totalmente sua armadura, o tornaria quase invulnerável a ataques mágicos e físicos. Nalrond desencadeou uma enxurrada de construções que desmoronaram no momento em que atingiram o alvo. A terra tornou o elfo imóvel enquanto a escuridão devorava tudo que chegasse a 1 metro dele. É isso? É muito fraco para ser um ataque, a menos que... Mrael se virou, percebendo que parte do fluxo de luz forte havia circulado ao redor dele para pegar Kila e movê-la para perto da fronteira. Ele lançou um feitiço Maestria da Luz de nível 5, Mancha Solar, de um de seus anéis mágicos. Criou 2 pares de mãos, cada uma do tamanho de um carro, envoltas por uma mortalha de escuridão que obscureceu a luz forte que os compunha. O primeiro par de mãos foi resgatar o humano, enquanto o segundo interrompeu o feitiço de Nalrond com as palmas abertas e avançou para capturá-lo também. O Rezar relembrou todas as construções que havia gerado, quebrando-as para remontá-las em uma forma mais adequada para a batalha. Cordas de luz envolveram ambos os pares de mãos, aumentando seu aperto quanto mais Nalrond apertava as mãos. Usar um feitiço elementar único de nível 4 contra um feitiço de nível 5 que empregava 2 elementos exigia sutileza. O Rezar não teve tempo de tecer algo mais poderoso nem um único equipamento mágico, obrigando-o a se agarrar a qualquer coisa. Nalrond chegou o mais perto que pôde da barreira prateada para ganhar mais um segundo. É inútil. Mrael disse enquanto seu construto alcançava Nalrond e agarrava Kila pelas pernas, fazendo-a gritar de agonia. No momento em que você sair, minhas forças estacionadas do outro lado irão capturá-lo. Assim como aconteceu com seus amigos. O Rezar grunhiu com esforço, sem se preocupar em responder. Darkness precisava de tempo para danificar as cordas de luz dura, tempo que ele usou para avaliar a habilidade de seu oponente. Os elfos passaram séculos aprimorando seu domínio da luz, mas entre a falta de experiência real em combate e o fato de que seu método de ensino permitia que apenas os membros mais talentosos de sua raça o aprendessem, Nalrond conseguiu detectar falhas na construção. As cordas se reagruparam perto das articulações das mãos e atacaram a área ao seu redor. Até um amador perceberia que as peças flexíveis seriam mais fracas que as demais e treinaria até encontrar uma solução. Só um mestre, porém, saberia que isso causava um desequilíbrio na estrutura. Apenas reforçar as juntas não foi suficiente porque tornou a quantidade de elemento leve nas proximidades mais fina e mais frágil. Nalrond só precisou abrir uma única rachadura para fazer a estrutura vazar mana e ficar mais fraca, permitindo que ele abrisse mais rachaduras em um ciclo vicioso que transformou a mancha solar em um monte de faíscas de luz. Capítulo 1232 Envenenamento por mana, parte 2. Tenho que admitir que Kinmo estava certo. Você será um excelente trunfo. Mrael assentiu enquanto liberava mais 2 manchas solares, uma de seus anéis e a outra tecida durante o confronto. Um martelo de batalha de uma mão atingiu sua cabeça, mal fazendo o elfo estremecer. O segundo, porém, acertou o primeiro martelo como se fosse um prego, dobrando seu impulso graças à magia do ar que os tornava carregados de forma oposta. Corram, seus idiotas! Morok tentou recuperar suas armas, apenas para descobrir que Mrael as havia aprisionado dentro de uma casca de terra e escuridão originada de sua armadura. Mosca insignificante. Uma das mãos do Mancha Solar golpeou Morok como um inseto, outras 2 agarraram Nalrond, espremendo o ar e quase tirando a vida dele, enquanto a última foi para Kila. Um flash prateado veio de suas mangas quando as correntes adamante de Bloodbind envolveram a construção de luz dura por tempo suficiente para permitir que Kila concentrasse o que restava de mana em um feitiço magia da luz de nível 2. O elfo já estava dividindo seu foco entre seus 4 construtos e 3 oponentes, então ele não poderia reagir a tempo a um raio de luz mais rápido do que qualquer bala. O feitiço atingiu Mrael bem no meio dos olhos, mas não causou dano.
Assim como aconteceu com os martelos de Morok, o feitiço Pesadelo Devorador infundido na armadura protegeu o Senhor Elfo de qualquer dano. A terra bloquearia qualquer coisa física enquanto a escuridão devoraria até mesmo mana. O que Mrael tentou dizer quando percebeu com a visão da alma que o feixe de luz na verdade carregava algo que agora estava envolvido em seu próprio feitiço. Uma explosão prateada o interrompeu e o fez se dobrar de dor. As varinhas do mestre de forja real eram um segredo de estado e, como tal, eram fortemente guardadas. Para evitar que caíam em mãos erradas, seu dono poderia fazer uma varinha se autodestruir após sobrecarregar seu pseudonúcleo com mana pura. A explosão resultante causaria envenenamento de mana de quem estivesse por perto e desencadearia um feitiço Cleanslat na mesma área. O equipamento de Mrael se tornou nada além de um pedaço de metal enquanto seu foco desmoronava, assim como seus construtos. O pesadelo devorador diminuiu os efeitos do envenenamento, mas o elfo teve que parar seus ataques até que a dor diminuísse. Seus anéis estavam temporariamente mortos e tecer feitiços enquanto seu núcleo estava contaminado poderia tê-lo matado. Sai daqui agora. Morok recuperou seus martelos e manteve afastados os soldados que vieram ajudar seu capitão. Nalrond agarrou Kila e estendeu sua consciência em direção à barreira, saindo da franja. Isso é tudo, pessoal. Morok estava de costas contra a barreira, em menor número e em desvantagem, mas precisava apenas de um pensamento para ir para o outro lado. Alguns elfos tentaram segui-lo, apenas para encontrar a lâmina de fria enquanto ainda estavam atordoados pela passagem. Somente pessoas em paz consigo mesmas como Morok não sofreram efeitos colaterais depois de cruzar as fronteiras de uma franja. O treinamento fez com que durassem pouco, mas matar alguém que ficou parado com um florete nos olhos demorou ainda menos. Precisamos ir embora. As pernas de Kila estão apodrecendo, Nalrond não está acordando e eu não posso durar muito, ela disse enquanto mais e mais elfos saíam da barreira. Nele. Morok abriu um passo de dobra que levava o mais longe que ele podia ver. Então, ele jogou seus aliados dentro do corredor dimensional enquanto escolhia o próximo destino. Fria o empurrou para dentro e usou os últimos pedaços da régua dimensional para relaxar o espaço e deletar todos os vestígios de sua passagem. Alguns passos de dobra em uma direção aleatória depois, Morok começou a vomitar. Entre o abuso de mana e o envenenamento pelos repetidos usos do olho tirânico, seu corpo estava à beira do colapso. Foda-se o sigilo. Não vou deixar minha irmã morrer aqui por esses idiotas. Fria pegou seu amuleto de comunicação e ligou para Faluel. Nalrond ficará chateado se você fizer isso. Ainda é a casa dele. Morok queria dizer, mas sua boca estava cheia de bile e emitia apenas sons de vômito. Melhor chateado do que morto. Sua carne está apodrecendo e com tantos ossos quebrados, sem o revigoramento ele levaria dias para se recuperar, enquanto temos minutos no máximo. Se aquele elfo nos encontrar, estamos condenados. De alguma forma, Fria o entendeu de qualquer maneira. Depois de receber o pedido de socorro, Faluel precisou de alguns segundos para alcançá-los. O amuleto forneceu-lhe as coordenadas e ela precisou de um único passo para chegar lá a partir do covil de Aspodos, o Rock, seu contato no deserto. Eu sabia que trazer Morok junto era uma má ideia, mas nunca esperei que ele irritasse tanto Mogar a ponto de tentar matá-lo. Assim que eu relatar isso ao seu mestre, Ajatar, você acabará em apuros, meu jovem. Faluel disse. Porque ela presume que a culpa é minha. Morok continuou vomitando. Porque geralmente Faluel teve que se transformar em sua forma hidra para se transformar e curá-los ao mesmo tempo, graças às suas 7 cabeças. Só depois de se certificar de que ninguém poderia refazer seu caminho, ela voltou ao covil de Aspodos e voltou para Lutia. Cidade de Colga, perto da barreira. Depois que os soldados partiram com Kalia e Solus, Lid sentiu que algo estava errado com seu corpo. As rachaduras em sua força vital absorveram apenas parte da energia que o sol proibido bombeou em seu corpo, enquanto seu núcleo de mana agora não tinha proteção.
O envenenamento por mana era semelhante a ter veneno fluindo em suas veias, enquanto pequenos insetos cavavam lentamente seu caminho até seu abdômen. Li tinha um núcleo azul brilhante que, juntamente com a fusão da luz e da terra, o tornava o mais resistente entre os 3 humanos disfarçados. Pelo menos em teoria. Apenas alguns minutos se passaram desde que ele colocou os solos no bolso do capitão, mas ele podia sentir todo o seu corpo congelar enquanto seu cérebro queimava. O plano era infiltrar solos dentro da instalação onde a magia proibida acontecia, e até agora funcionou perfeitamente. Tista e Glória procuravam um dos carros voadores enquanto Lit se concentrava no vínculo que compartilhava com Solos para nunca perdê-la de vista. A boa notícia era que até o momento em que o vínculo se rompeu devido à distância, os guardas sempre se moviam em linha reta. A má notícia era que Lit se sentia pior a cada segundo. Ele precisava de pura força de vontade para não mostrar sua angústia aos cidadãos de Kolga ao seu redor e estragar seu disfarce. Isso não faz sentido. As garotas resistiram ao sol proibido, afetando suas forças vitais e núcleos de mana por horas, enquanto eu recebi apenas metade do envenenamento por apenas alguns minutos. Por que me sinto tão mal? Ele pensou. Você está bem, mano? Tista perguntou através do link mental depois de perceber que ele já estava usando o revigoramento. Ela se sentiu um lixo por entregar calha e por usar tanta mana durante a batalha, mas ainda poderia percorrer um longo caminho antes de precisar usar a técnica de respiração. A condição de Lit também não fazia sentido para ela. Continua no próximo vídeo.